Eu procurei por isso toda a minha vida. O jovem Indiana Jones. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e estamos na semana de lançamento de Indiana Jones e o Chamado do Destino, que vai marcar a última vez de Harrison Ford no icônico papel. E com isso, muitas pessoas, inclusive eu, está revisitando os filmes anteriores para relembrar um pouco e entrar no clima. Só que eu acredito que o que muita gente nem sabe é que Indiana Jones também possui uma série que acabou ficando perdida no tempo. E é isso que eu trouxe para relembrar hoje. A série perdida do Indiana Jones, que é canônica porque teve participação do Harrison Ford. Então pega o seu chapéu e vamos relembrar a série do Indiana Jones. The Young Indiana Jones Chronicles, no Brasil, O Jovem Indiana Jones, foi exibida em 1992 pela emissora ABC. E assim como os filmes, foi produzida pelo George Lucas em parceria com a Lucasfilmes. A trama se passa entre 1908 e 1918, e assim como os filmes, abrange muito dos eventos e figuras históricas importantes, que foi inclusive uma das melhores qualidades dos filmes, porque a construção da Segunda Guerra Mundial criou um conflito natural para o Indy se envolver, e deu a ele um inimigo óbvio para combater, que é os nazistas. E aí, misturando um tom de ação que conquistou os fãs da saga, a série também introduziu um lado educativo, colocando o Indy ao lado de importantes figuras históricas em acontecimentos que moldaram a sociedade atual, porque ele encontrou com grandes nomes como Winston Churchill, Al Capone, Picasso e até o pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Com 22 episódios, a série partia de uma premissa simples, bem ao estilo Aventura da Semana, que era um formato comum naquela época. E aí, os capítulos eram narrados por um idoso Indiana Jones, interpretado pelo saudoso ator George Hall. Ele até usava um tapa-olho e tal, em consequência de suas longas aventuras. E ele relembra as passagens de sua própria vida, do qual suas versões mais jovens eram o pequeno Corey Carrier, como o Indiana Jones Mirim, e Sean Patrick Flannery, o jovem adulto Indiana Jones. E o Harrison Ford também deu o ar da graça em uma única participação, fazendo o Indiana Jones cinquentão. E para os fãs da ação frenética dos filmes, pode ser que estranhe, porque a série, apesar do título, não possui a mesma ação e urgência dos 4 filmes da saga. Ela era mais como um grande estudo do personagem por George Lucas. Em entrevista ao The New York Times na época, ele disse o seguinte, abre aspas, se não fosse chamada Indiana Jones, a série nunca seria feita. Isso não é um longa de ação e aventura, mas sim de amadurecimento, lidando com problemas e ideias. Não se trata de tecnologia ou misticismo. Pode não ser tão empolgante quanto o Indiana Jones que conhecemos, mas é muito mais poderoso emocionalmente, fecha aspas. E talvez tenha sido isso que fez com que a série tivesse uma duração curta, porque com apenas uma temporada, o Jovem Indiana Jones foi cancelado, porque não atingiu os índices de audiências desejados. Talvez se fosse hoje em dia, tivesse durado, porque na época não era muito comum fazer isso, ter filme, série, essas coisas. Hoje em dia o público está mais acostumado. Apesar de tudo, nós, o público brasileiro, não ficamos de fora de assistir o Jovem Indiana Jones, porque em 1992 o seriado foi exibido na Globo. Superprodução de George Lucas para a TV. O Jovem Indiana Jones. Série inédita. Estreia nesta quinta, 9h30 da noite. E aí a série mostra as fases do personagem. Quando jovem, interpretado pelo Corey Carrier, as aventuras seguem o Indy viajando pelo mundo com seu pai, o Henry Sir, dando palestras e ensinando histórias em todo o mundo. E esses episódios com o jovem Indy serviram para estabelecer a relação tensa entre ele e o seu pai, que foi explorada ainda mais quando ele se tornou adolescente e também quando aparece na série principal de filmes, interpretado pelo Sean Connery. E na adolescência, o personagem é interpretado pelo Sean Patrick Flannery, e mostra o Indy se rebelando e fugindo para se juntar ao exército belga, usando uma identidade falsa, além de se tornar um espião, resolvendo assassinatos e trabalhando no teatro. Mas interessante, essa série teve participações de peso como Daniel Craig, Catherine Zeta-Jones e o saudoso Christopher Lee. E naquela altura, todos esses já eram grandes nomes do cinema e TV. O Daniel Craig, em um episódio, interpretou um oficial alemão estacionado na Palestina durante a Primeira Guerra Mundial. Ele tenta destruir o abastecimento de água da cidade. E a Zeta-Jones, dentro desse mesmo episódio, interpreta uma espiã árabe chamada Maya.
E o Christopher Lee, em outro episódio, interpretou o Conde Otakar Graf Kizarin, em um episódio centrado nos esforços de Indy para parar o caso Cistos. Então os episódios, apesar de apresentarem muita ação, eles também destacaram esses eventos históricos reais. Essa também era uma das intenções do George Lucas ao produzir a série. Embora o plano da série fosse ter um equilíbrio no foco do Indiana Jones adolescente e o Indiana Jones adulto, mas acabou que a trama acaba se concentrando mais na interação mais velha do personagem, que foi capaz de ter mais aventuras dramáticas e perigosas, e não estava confinado pelos planos de viagem de sua família. Basicamente, a versão adolescente se viu mais para mostrar como Indy desenvolveu suas habilidades, aprendeu os métodos menos convencionais de arqueologia e as lições que ele teve com seu pai. E além de apresentar as aventuras do passado, os episódios mostravam o velho Indiana Jones, de 93 anos, que atuou como contador de histórias. Inclusive, na época, isso deu até polêmica, porque muitas pessoas ficaram questionando o fato de existir um Indiana Jones mais velho, sendo que, segundo eles, era impossível que o personagem tivesse vivido tanto. Afinal, ele tem loucas aventuras. E outra coisa, o próprio Harrison Ford interpretou um Indiana Jones de 50 anos em um episódio. Na trama, ele toma o lugar do George Hall e narra a história, onde o jovem Indy está trabalhando como garçom e trabalhando como repórter, enquanto tenta resolver um assassinato. E esse episódio mostra algo interessante, que o Indy pode ser um narrador não confiável, porque as circunstâncias e pessoas que ele encontra são quase como fantásticas demais. Então, isso coloca em xeque algumas das coisas que ele narra. Então fica aquele negócio, será que isso aconteceu de fato ou ele está aumentando demais? Isso vale também para a versão mais velha quando narra. Só que é isso que faz parte da diversão da história. E a ideia do George Lucas, quando criou essa série, era uma linha do tempo para a vida do Indiana Jones. Ele tinha um plano para pelo menos 70 episódios, que levariam aos eventos dos filmes. E foi durante o planejamento da série que o George Lucas descobriu os fabulosos crânios de cristal, que acabariam se tornando a base do quarto filme. E a série pode não ter alcançado os 70 episódios que o George planejava, mas teve uma trajetória forte e se viu como uma excelente fonte para expandir a história desse personagem, que, embora fosse atraente para crianças e adolescentes, podia não ter tanto apelo para os espectadores mais velhos, e talvez por isso que não tenha chegado a tanta audiência. De todo jeito, foi uma maneira muito interessante de manter viva a saga do Indiana Jones na tela e na mente do público até a próxima aventura das telonas. Porque lembrando que o Indiana Jones ficou algum tempo sem ter um filme. Teve um último filme ali final dos anos 80, 90, e depois só voltou em 2008. Esse ato de vários anos foi uma forma de manter a lembrança viva do personagem, mas claro que ninguém ia esquecer o Indiana Jones porque é um personagem icônico. E o Harrison Ford continuou fazendo vários filmes. E para os fãs do personagem, a série adiciona camadas de fundo. Esse personagem fascinante. Ela explora o que inspirou ele a se tornar arqueólogo, como ele aprendeu a inventar coisas e até quando ele se apaixonou. Além disso, fornece informações importantes sobre o relacionamento de Indy com seu pai. E no cinema, a mãe de Indy, a Anna, está sempre ausente. Só que os espectadores da série puderam ver como era o relacionamento dos dois e como ela ensinou a compaixão e a sensibilidade ao filho. Além disso, existem outros personagens originais que ajudaram a moldar o homem em que ele ia se tornar. Porque tem personagens como a Alice Seymour, seu amigo Remy Baldwin, bem como várias figuras históricas. Em resumo, essa série tem o potencial de mudar a maneira como você assiste aos filmes. Infelizmente, como já sabemos, a série foi cancelada e ainda estava faltando 4 episódios para exibição. Embora posteriormente esses episódios foram lançados como um compilado em formato de filme quando lançaram o box de DVD da série. E claro, o orçamento para a produção também foi um dos motivos que levaram ao cancelamento. Mas apesar disso, a série foi muito reprisada nos Estados Unidos e no mundo ali no início dos anos 90. Apesar do, entre aspas, fracasso dessa série, a popularidade do Indiana Jones como personagem e franquia nunca diminuiu. Tanto que tivemos filmes feitos depois da série e vamos ver o final da jornada do personagem agora com Indiana Jones e o Chamado do Destino. Inclusive, a Disney Plus Brasil está devendo uma pra gente, porque no final de maio tinha sido anunciado que todos os filmes do Indiana Jones, incluindo a série, iam entrar no catálogo da Disney Plus. Pois bem, os filmes de fato entraram, estão todos lá. Porém, a série não entrou. Até agora nada, e eu tô louco para rever, porque eu ainda não vi a série por completo. Cheguei a ver um episódio ou outro. Alguns grandes portais de notícias do mundo nerd e tal, brasileiros, entraram em contato com o pessoal da Disney Plus, só que não tiveram contato. Então ficamos aqui a ver navios
né, esperando quando a Disney Plus vai ter a boa vontade de colocar a série lá. Quem sabe chegue depois do filme, né? Vamos esperar para ver. E enquanto isso, vamos poder ver no cinema a última aventura do Indiana Jones, que estreia no próximo dia 30 de junho. A trama se passa no ano de 1969, enquanto o arqueólogo e aventureiro vive no cenário da corrida espacial e da Guerra Fria. Estando prestes a se aposentar, ele luta para se encaixar em um mundo que parece ter superado ele. Mas quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar o seu chapéu e pegar o seu chicote uma última vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. E assim, a não ser que eles queiram ignorar a série, já sabemos que no final desse filme ele vai terminar vivo, porque se tem uma série que ele tá lá com 93 anos contando a história, isso quer dizer que essa aventura já passou para ele, né? E continua ligadinho aqui no canal do Projeção Nerd, porque próxima terça-feira vai sair um vídeo aqui onde eu vou falar as principais reviravoltas e spoilers do filme Indiana Jones e o Chamado do Destino. Agora eu quero saber de vocês. Conheciam a série do Indiana Jones? Já assistiram? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!